Oi, pessoal, tudo bem? Bom, chegamos ao terceiro episódio do Nossa Conexão. Já estamos chegando na metade da nossa primeira temporada, né? E hoje é um prazer estar recebendo aqui a minha par, Jaqueline Johnson, a nossa gerente financeira, nossa gerente de pessoas, para um bate-papo bem especial, onde internamente e externamente também são assuntos bem importantes, né? Onde a gente fala de planejamento estratégico, elaboração de um planejamento estratégico e desenvolvimento de pessoas. Bom, Jaque, seja bem-vinda à nossa conexão, ao nosso terceiro episódio. E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de quem é a Jaqueline Johnson, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Oi, pessoal. Oi, Dario. Obrigada pelo convite, né? Sempre um prazer estar participando de situações como essa e tendo a oportunidade de falar um pouquinho aí do nosso dia a dia. Então, eu sou a Jaque, né? Eu tô completando esse ano 17 anos de RH Nossa, bem pouquinho tempo. Eu sempre brinco, né, que eu construí minha carreira dentro da Nossa, né? Comecei bem novinha lá, quando eu estava fazendo no meu segundo ano de faculdade, e apareceu a oportunidade de fazer um estágio na área contábil, e eu fui, e estou aqui até hoje, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre planejamento estratégico, vamos falar sobre pessoas. Caramba, eu vou falar sobre desenvolvimento de pessoas com alguém que entrou como estagiária e hoje está na cadeira de gerência financeira e gerência de pessoas, né? Responsabilidade grande hoje. Falo que eu tenho propriedade para dizer, né, que quando a gente aproveita as oportunidades aí, com certeza as coisas acontecem, né? Mas a gente tem que estar antenado, tem que estar ligado no que está acontecendo para que a gente não deixe nada passar. Com certeza. Bom, Jaque, para começar a nossa conversa, o assunto hoje é planejamento estratégico e desenvolvimento de pessoas. Vamos falar um pouquinho de planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? E qual a importância do desenvolvimento de um planejamento estratégico para uma empresa? Bom, então assim, planejamento estratégico nada mais é do que a rota de uma empresa, né? É onde ela vai se guiar para entender aonde ela quer chegar, né? Assim, a grosso modo, é isso, né? Eu penso assim que uma empresa hoje em dia, para ela poder se sustentar nesse mundo maluco que a gente vive, né? Se não tiver planejamento estratégico, dificilmente consegue se manter por muito tempo, né? O planejamento estratégico ele vai definir ali aonde realmente a empresa quer chegar, qual que é a sua missão, quais são os seus valores, né? Qual é o objetivo, qual é a proposta de valor que uma empresa tem, né? E definir metas e ações. Eu também só consigo fazer ações a partir do momento que eu defino uma meta, né? Então, a importância do planejamento estratégico hoje é muito importante, né? Traz visão de futuro, tomada de decisão, principalmente tomada de decisão, ajuda a gente na competitividade, traz eficiência operacional, porque a gente, em determinado momento, pode fazer análise de processos, né? Traz engajamento, traz comunicação, e principalmente eu acho que é a gestão de riscos, né? Quando a gente, como a gente trabalha num mercado incerto, você tem que mapear seus riscos, tem que estar trabalhando o tempo todo com coisas que podem acontecer e que podem, muitas vezes, fechar o seu negócio, né? Então, o planejamento estratégico hoje, ele permite que a gente faça tudo isso. Perfeito. Bom, ele é um mapa da mina com um radar. Ali você sabe onde você tem que chegar e tudo que você tem que estar monitorando ao mesmo tempo para saber se você está atingindo ou não as suas expectativas. Exato. Inclusive, assim, né? O formato de você acompanhar isso pode vir de diversas formas, né? Tem gente que trabalha com farol, tem gente que trabalha com gráfico em linha, gráfico em pizza. Existem N possibilidades de você fazer um acompanhamento de como que você vai atingir esse planejamento estratégico, né? Perfeito. Mas tem que estar olhando, né? Todos os dias. Eu falo que a nossa ferramenta de trabalho é o planejamento, né? Você abrir, como é que tá isso aqui? Hoje eu já cumpri essa meta, não cumpri, o que eu preciso fazer? Vamos ajustar, vamos olhar, vamos trazer o time, né? Vamos falar com a equipe, o que está faltando, quais são os recursos, né? Então, é a ferramenta de gestão mesmo, hoje, pura, para que a gente possa levar o negócio aonde a gente precisa. Legal. Aí você me fala, Jaque, que nós temos N maneiras de elaborar, nós temos N maneiras de apurar resultado, de apurar o resultado do planejamento estratégico. Basicamente, como que a RH Nossa faz esse processo de elaboração de planejamento estratégico? Bom, eu já tive a oportunidade, né, com tanto tempo de empresa, de participar de muitos planejamentos estratégicos. E a gente evoluiu bastante, né? E
no começo era basicamente feito na análise SWOT, né, que é a análise do ambiente interno, ambiente externo, né, as suas forças e fraquezas, e aí partia para as metas. E a empresa ela teve uma oportunidade, eu não vou lembrar exatamente em que ano que foi, onde a gente trouxe a Fundação Getúlio Vargas para dentro da empresa, e eles trouxeram a metodologia para nós no Balance Scorecard, né, o BSC, como é mais conhecido aí popularmente. E essa ferramenta, ela é baseada em 4 pilares, né, que são pessoas, processos, mercados e clientes e financeiro. E quando eles trouxeram essa metodologia para dentro da nossa, a gente entendeu que é uma ferramenta que é muito adequada hoje ao que a gente acredita. Existem N ferramentas, existem N possibilidades de fazer planejamento estratégico. Né? Mas assim, eles apresentaram para nós lá atrás essa ferramenta e a gente achou legal e vamos seguir. E a partir de lá, então, a gente deu continuidade e todo ano a gente trabalha em cima desses 4 pilares. Então, a gente monta um mapa estratégico, que a gente chama, né? Onde a gente tem os grandes objetivos, principalmente que partem da diretoria. A gente tem essa conversa com a diretoria, onde eles lançam esses principais objetivos. A gente encaixa dentro desses 4 pilares e, a partir dali, a gente vai trabalhando, então, análise do ambiente interno, análise do ambiente externo, fazemos ainda análise das forças, das fraquezas, a gente faz planejamento de mudança, né, define indicadores, tudo em cima desse mapa estratégico, né? E lógico que depois, desmembrando tudo isso, né, existem as micrometas que a gente vai trabalhando em cima desses grandes objetivos. E as metas, elas sempre têm que ser mensuráveis, né? Isso é muito importante para que a gente consiga realmente atingir aquilo que a gente precisa. E aí a gente sempre faz a revisão da missão, da visão, damos uma olhada nos valores, na proposta de valor. Então, tudo isso é importante que a gente esteja revisando no momento de fechamento e abertura de um planejamento novo, né? Para ver se está adequado ao mercado, adequado àquilo que a gente ainda acredita ou não. E depois disso, né, é claro que a gente faz o envolvimento com as equipes, né, com as lideranças, né, é importante que a gente esteja envolvendo o máximo de pessoas possíveis dentro da empresa para que as coisas aconteçam, né, porque é a operação que vai tocar as ações no dia a dia. Perfeito. Você comentou já que a respeito de 4 pilares, de 4 valores. Você pode comentar um pouquinho o que são esses pilares, o que são esses valores? Posso. Bom, os 4 pilares, então, né, como eu falei inicialmente, é o pilar de pessoas, é o pilar de processos, mercados e clientes e financeiro. Então, pessoas está na base, né? A gente sempre fala, principalmente nós que somos uma empresa de RH, é difícil não falar de pessoas, né? Então, a gente trabalha no desenvolvimento das pessoas, da análise crítica, responsabilidade social, desenvolvimento de um modo geral. Então, né, para que as pessoas possam entregar tudo aquilo que vem depois disso, então a gente prepara essa nossa base. Perfeito. Né? O segundo pilar é o pilar de processos, onde a gente olha para dentro de casa para ver como que as coisas estão sendo feitas e se é possível ter melhorias, né? Isso na parte de eficiência, na parte de fidelização de clientes, na parte de inteligência, parte de tecnologia, né? A gente tem que olhar para toda a empresa e ver o que é possível fazer de melhor ou se aquilo que a gente está fazendo está legal ou não está. Porque é melhoria contínua. O mercado ele vai evoluindo e a gente também precisa acompanhar o que o mercado está fazendo, né? Então, quando eu falo de tecnologia, principalmente tecnologia, né? Inovação e tecnologia. O que eu posso automatizar dentro dos meus processos, né? O que eu posso trazer de ferramentas novas para poder estar atuando de uma forma melhor, que eu possa entregar para o meu cliente com mais agilidade as informações, né? Trabalhar com dados. Então, e fora realmente processo puro, né? Não só a tecnologia. Depois a gente parte para a área de clientes, que é quem vai sustentar realmente todo o nosso negócio. Então, a gente prepara toda essa base para poder fazer a entrega do nosso produto para o cliente com a proposta de valor, certo, né? E hoje a gente tem um termo que a gente usa também, que é a engenharia de serviços, né? Vocês falaram isso no último podcast, até explicaram um pouquinho, e eu convido o pessoal a assistir aí, que é bem legal esse tema também,
Então, essa engenharia de serviços, então, ela vem desses processos, dessas pessoas, onde a gente chega nos clientes, oferece tudo isso e vai trabalhando com as parcerias a partir daí. E hoje a gente atende o Brasil todo, né? Então, são formatos diferentes, eu tenho que olhar para o meu cliente, que forma que cada um atende, cada um tem as suas particularidades mesmo, né? E a partir dali a gente desenvolveu um produto específico para aquele cliente. E o último é o financeiro, né? Que é onde a gente cuida realmente das nossas contas. É a questão do faturamento, qual que é a minha meta de faturamento, qual que é a minha meta de margem de contribuição, né? Qual é a minha meta de custos, trabalhar com orçamento previsto e realizado, isso é importantíssimo, né? Porque a saúde financeira da empresa tem que estar olhando também todos os dias, porque senão tudo isso que está abaixo não se sustenta também. E o fluxo de caixa, né? Então, o nosso fluxo de caixa hoje é a nossa... eu falo a nossa caixinha de Pandora ali, né? Que a gente tem que estar cuidando dela o tempo todo para que as coisas não saiam fora da normalidade, principalmente pelo negócio que a gente trabalha hoje, que são pessoas. Então, eu pago salário, eu pago benefício, então eu tenho que estar com o meu caixa muito bem ajustado para que eu possa entregar para o meu cliente e fazer os processos da melhor maneira possível. Perfeito. Já você fala assim de um mundo, a gente tem 4 pilares, a gente tem uma análise de contexto externo, a gente tem uma análise de contexto interno, dá para notar que planejamento estratégico não é um documento estático, não é uma proposta estática, ele é um organismo vivo, ele é um organismo dinâmico. Mas assim, como como permear esse documento, essa informação, esse mapa da mina com as demais pessoas da empresa? Porque assim, você falou que a gente atua em 250 cidades, mais de 250 cidades no Brasil, que é um país de dimensão continental, e em cada ponta desse nosso país as pessoas têm que estar sintonizadas nesse mesmo planejamento estratégico. Como fazer isso daí? É um desafio, né? O maior desafio, eu acho, do planejamento estratégico, ou seja, de qualquer coisa que a gente implanta nas empresas, é a questão da comunicação e o engajamento das equipes, né? É muito fácil, muito bonito, o papel aceita tudo, né? A diretoria ir lá, definiu metas, você fez um mapa estratégico lindo, se apresentou para o seu corpo de gerentes, se apresentou para o seu corpo de líderes, beleza, todo mundo achou legal, tá. E a operação? Né? A operação às vezes não compra aquilo, né? Ela tem que acreditar. Uhum. E para ela acreditar, a gente entende que ela tem que estar envolvida no momento da construção, né? Para fazer sentido, precisa fazer sentido para quem está operacionalizando tudo aqui. Porque senão você pode entregar o mapa mais lindo do mundo, não vai funcionar se as pessoas não estiverem engajadas e não acreditarem nesse propósito, né? Então, vem um pouquinho antes, né? A gente teve a oportunidade aí de falar sobre o nosso manifesto cultural recentemente com os funcionários, e e foi muito bacana porque todo mundo trouxe a visão que tem, que hoje a empresa realmente, tudo aquilo que ela coloca no papel, ela realmente cumpre. Então, a gente percebe que a gente conseguiu realmente engajar as pessoas, né? Então, eu penso que envolvimento, fazer sentido, é você explicar o porquê daquilo, é não simplesmente colocar uma meta por colocar, né? Você tem que explicar para ela o porquê que está fazendo, por que ela está fazendo aquilo, e qual que é o impacto do trabalho dela naquela meta, né? E fazer links o tempo todo, você tem que estar fazendo links de uma área com a outra, né? Os nossos pares, né? As áreas complementares, elas não podem trabalhar no individual. A gente tem que estar sempre comunicando, sempre envolvendo, mostrando esses impactos para que as pessoas entendam o seu propósito dentro da empresa e aí consigam entender realmente um planejamento estratégico, a importância dele, né? Trazendo esse gancho, Jaque, você cita um exemplo que eu acho que para mim é fantástico, de uma aula que você participou, de uma aula de felicidade e de uma questão do hospital. Aí eu acho que faz muito sentido você trazer esse exemplo aqui, porque a gente fala de propósito. A pessoa não só executar uma ação, uma operação, Sim, mas o porquê que ela faz aquilo. Eu queria que você... Foi muito legal, porque ficou marcado para mim, assim, né? Eu falo, a minha aula, meu MBA é sobre liderança e inovação, e dentro do curso tem uma disciplina chamada felicidade, né? Porque veja o que a gente está vivendo nesse mundo e que precisa ser falado,
né, que eles foram buscar lá esse tema. Então, é algo bem novo aí. E a professora trouxe um exemplo, assim, que né, para quem eu tenho oportunidade, eu falo, porque para mim ficou muito marcado. Essa professora, ela contou para nós que ela trabalhou muito tempo dentro do hospital. E ela estava conversando com alguém da operação, e eles falando sobre propósito também, tentando disseminar tudo isso dentro da empresa. E ela estava conversando com um assistente, eu não vou lembrar exatamente qual era a função, mas me parece que ele fazia faturamento ou algo assim, era do administrativo. E aí ela foi perguntar para essa pessoa o que ela fazia dentro do hospital, né? Qual que era a sua atividade. E ela virou para ela e falou assim, eu salvo vidas. E isso foi muito legal, porque ela falou assim, pô, você salva vidas, você entendeu o propósito da nossa empresa. Sim. Né? E assim eu trago para qualquer... isso é um exemplo para qualquer um, né? Então, não é um faturamento, não é o fechamento de uma vaga, né? No nosso caso lá, eu vou fazer uma venda para o cliente. Não! A gente mexe com sonhos das pessoas, né? Muitas vezes o trabalhador, a gente faz a contratação de uma pessoa aonde eu tô movimentando a família daquela pessoa, porque ela está levando comida na mesa. O que você causa nesse ciclo. O impacto, né? que a gente causa nesse ciclo desse funcionário que foi lá trabalhar. Então, esse é o propósito da nossa, né? E a gente tem tentado trazer para os nossos funcionários, que é muito além de você fazer uma nota fiscal, de você fechar uma vaga, né? Que você está mexendo com as pessoas, que você está trabalhando as pessoas. Então, isso para mim falei, valeu o meu MBA inteiro só com essa frase que ela trouxe para nós. Eu acho muito massa quando você fala assim, nossa, se a pessoa entendeu que ela está salvando vidas, ela entendeu tudo. Eu acho que resume a questão de propósito, né? A pessoa que entende isso, entendeu tudo, faz parte do negócio. Jaque, mas assim, estamos falando de planejamento estratégico. Estou montando o mapa da mina, eu sei onde que eu quero chegar, onde que eu preciso fazer, eu faço as análises. Mas, Jaque, o nosso mundo não é tão colorido assim. Não. Nosso mundo é extremamente complexo, principalmente o momento que a gente vive são turbulências internas, são turbulências externas. A gente é impactado diariamente pela velocidade da tecnologia, o negócio está ficando cada vez mais rápido e não é percepção, a coisa está ficando cada vez mais rápida mesmo. Como você lidar com um mundo tão complexo, tão dinâmico, tão volátil como o de agora? O termo VUCA, né? O termo VUCA, perfeito. Tá todo mundo falando sobre isso, né? E não tem como fugir desse termo, né? É algo que tá no nosso dia a dia, né? Porque as coisas mudam o tempo todo. As pessoas estão diferentes. Existe uma incerteza. Então, não tem como fugir desse assunto. Então, a gente tem que estar preparado. Eu acho que é a agilidade mesmo de você estar antenado no que está acontecendo o tempo todo, né? E como você falou ali um pouquinho há pouco, o planejamento estratégico, ele não pode ser fixo, né? Ele tem que estar, ele é vivo. Eu tenho que estar olhando para ele o tempo todo. Eu tenho que estar fazendo revisões o tempo inteiro. Porque a qualquer momento pode acontecer algo que possa ter impacto dentro do meu negócio. Eu nunca vou me esquecer um planejamento estratégico que a gente estava fazendo um pouco antes da pandemia e que a gente falou, como estava pouco sendo falado ainda do Covid e a gente estava com a nossa consultora de qualidade lá dentro e tal. E ela falou assim, e aí, o que o Covid vai impactar no negócio de vocês? Olha, não sei, a gente não sabe ainda o que pode impactar, mas eu acho que no primeiro momento nada. Eu lembro que foi essa a resposta que foi dada, mas vamos ficar atentos. 2 semanas depois, lockdown. Fechou tudo. E aí a gente teve que se reinventar de lá para cá. Então isso é um exemplo muito factível, né, do que aconteceu. E o mundo VUCA é isso, né? É você lidar com pandemias, é você lidar com guerra, é você lidar com política, com economia, né? As coisas que acontecem lá nos Estados Unidos, que acontecem lá na Ucrânia, que acontecem na China, tudo isso está impactando o nosso negócio de alguma forma, né? Porque a gente trabalha com empresas do mundo todo, né? E sem dúvida, para a gente poder, esse é um dos grandes desafios também do planejamento estratégico, é você conseguir estar antenado a tudo que está acontecendo, é muita informação, né? Mas é importante. Bacana. Bom, eu sou suspeito para falar de questão do mundo VUCA, né? Do tanto que eu gosto do assunto. Mas assim, a gente está atrelado ainda ao planejamento estratégico, em elaborar metas, em acompanhar indicadores, mas nós temos pessoas por trás disso. A gente tem pessoas
expostas a essa quantidade de clientes e de segmentos, esse multi-segmentos que nós atendemos. Nós temos pessoas expostas à tecnologia também, à velocidade do negócio. Como trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas, Jade, no mundo atual que a gente vive? Bom, não foi à toa, né, que eu falei lá atrás que o nosso planejamento estratégico começa no pilar de pessoas. A gente precisa preparar todo esse time, a gente precisa estar com a nossa base muito bem estruturada, muito bem alinhada para conseguir trabalhar toda essa loucura que é o mundo VUCA. Então, o desenvolvimento de pessoas, sem dúvida, é fundamental, né? E não só desenvolvimento de líderes, mas da operação. Sim. Né? Pessoa que está lá todos os dias fazendo contas a pagar, pode ser que daqui a pouco, daqui 15 minutos, saia uma ferramenta nova no mercado, onde eu possa melhorar ali o meu processo. E essa pessoa tem que estar preparada para isso também. Ela tem que estar sendo desenvolvida para ter esse olhar, para ter essa mudança, né? Acho que o maior desafio no desenvolvimento de pessoas, às vezes, é a resistência, porque muita gente não gosta de sair da sua zona de conforto, né? Ah, não, deixa eu aqui, deixa eu fazer meu trabalho. Eu sempre fiz dessa forma, a gente ouve muito, né? Eu sempre fiz dessa forma. Sempre funcionou. Sempre funcionou porque era um outro mundo. Sim. Né? Então, é uma conversa diária com as pessoas, né? Primeiro, entendimento do propósito que a gente falou, né? Fazendo o link. Ela saber da importância do seu trabalho e saber que sempre pode ser feito de uma melhor forma. E que as coisas evoluem, e que o mundo evolui, e que ela precisa acompanhar. Porque senão não tem espaço para ela no mercado, né? E principalmente depois de toda essa mudança da área tecnológica, a gente vem percebendo cada vez mais essa necessidade de você estar desenvolvendo, né? Porque nós, lá da nossa, a gente trabalha, assim como eu estou há 17 anos, nós temos muitos funcionários que estão há muito tempo, né? Pessoas de mais idade, principalmente. E tem gente que não tem tanta facilidade assim com a tecnologia, com o computador, com o celular, com tudo na mão, porque hoje é tudo na mão, né? Eles são mais do tradicional, às vezes do caderninho, da lousa, né? E aí você tem que ir trabalhando, né? Eu falo, isso é um trabalho de liderança, você ir trabalhando todos os dias esses desafios, trabalhando mindset, para que elas consigam entender a importância disso, consigam comprar e possam desenvolver, né? Perfeito. Mas a pessoa tem que querer. Sim. Também, né? Eu sempre falo que é uma via de mão dupla. Então, a empresa ajuda no desenvolvimento, mas a pessoa que está do outro lado, ela precisa querer aquilo e tem que ter o retorno disso para que as coisas funcionem e que tenha realmente um crescimento em cima de tudo isso, né? Mas aí, já que você no papel de gestão, hoje é tudo muito rápido, hoje é muita informação, a gente é bombardeado de informação e infelizmente nós não temos todas as respostas à mão. Como que o gestor hoje, antes a gente chegava para o chefe, não, eu não sei a resposta, eu vou lá perguntar para o chefe, o que o chefe vai querer que eu faça, né? Porque ele vai ter a resposta. Nesse mundo atual, a gente deixa de ter muita resposta. Como que a gente começa a fazer esse desenvolvimento dessas pessoas poxa, eu não sei, vamos procurar? Como trabalhar isso aí nas pessoas? Eu acho que tá junto, sendo verdadeiro mesmo, né? A gente não nasceu sabendo das coisas, né? Como você falou. Mas quando você tem um time engajado, né? Onde você tem transparência, principalmente, de tudo que você está trabalhando, você está atuando, eu acho que não tem problema nenhum você, como gestor, chegar para o teu funcionário e falar assim, olha, eu não domino esse assunto, eu não sei disso, mas vamos atrás. Né? Eu estou aqui com você. Vamos lá, vamos pesquisar junto, vamos fazer. Né? Nesse momento, eu não estou procurando nenhum especialista nisso, né? Mas de algum lugar a gente tem que começar. E essa transparência é muito importante, né? Porque você passa muito mais credibilidade quando você fala para ele que você não sabe, mas que você está junto, que você vai construir aquilo junto, pesquisando, estudando sobre aquilo, do que você falar que sabe e não conseguir entregar absolutamente nada. Né? Então, eu acho que basicamente é isso, assim, é a forma que eu venho tentando atuar com a minha equipe, né? Sendo sempre respeitando as limitações das pessoas, conhecendo, né, os talentos, aonde elas são melhores, porque eu acho que isso também faz a diferença. Você colocar as pessoas certas nos lugares certos vai fazer toda a diferença do mundo no momento do desenvolvimento, porque também não adianta você ficar insistindo em situações que a pessoa não tem domínio daquilo e não vai ter. Né? Ela pode desenvolver um pouquinho mais, mas
você vai ficar batendo a cabeça. Não é aquilo né? que ela quer, não é? Não é aquilo que ela quer, não é aquilo que a empresa vai gastar tempo, vai gastar recurso e não vai ter o resultado esperado. Uhum. Então, vamos conhecer, né? Conheça as pessoas que estão trabalhando com você, entenda as suas limitações. E a partir dali, você vai montando um plano de desenvolvimento individual, onde você tem coisas que você vai desenvolver mais e outras menos. E aí você vai fazendo o jogo de tabuleiros aí no meio do caminho. Legal. Bom, Jaque, mas assim, com essa quantidade de liderança, com esse dinamismo todo, eu acho que a gente começa a ter muitos nãos também no meio do caminho. A gente tem que desenvolver, começa a necessidade de um desenvolvimento muito forte de resiliência. Coisa que antes, assim, não, vamos fazer do nosso jeito e vamos fazer do nosso jeito. Como trabalhar essa resiliência agora? Como que você vê isso daí? Inteligência emocional todos os dias. Pura. Começa por nós, né? Exato. Quando a gente se propõe a ser gestor, a primeira coisa que você tem que olhar para dentro é se você tem inteligência emocional para diversos tipos de perfis, né? Isso seja acima da gente e abaixo da gente, né? Então, muitas vezes você tem que estar ali equilibrando os pratos, né? Para poder cumprir horário, cumprir prazo, entregar resultado. Então, se você não tiver essa resiliência, esse equilíbrio, porque às vezes o negócio tá pegando fogo, você tem que respirar, não, vamos lá, vai dar tudo certo, né? E esses nãos, eles acontecem, né? Nem sempre você vai conseguir extrair tudo de todo mundo o tempo todo, né? O mundo não é colorido, como a gente falou ali anteriormente. Então, dificuldades tem, as pessoas estão resistentes, as pessoas passam por problemas, e quando elas passam por problemas, principalmente pessoais, isso de certa forma também vai afetar a sua produtividade. E aí é ser criativo, é analisar os recursos que você tem no momento, né? E tentar encaixar da melhor maneira possível, e aquilo que não for possível resolver, levar para cima, né? Eu acho que a gente tem abertura hoje com a nossa diretoria de sentar com eles e falar assim, ó, tô com esse problema aqui, Pedir ajuda. Me ajude a resolver, porque tomei todos os caminhos possíveis, não deu, né? Eu acho que agora eu tenho que partir para vocês, né? E a gente tem hoje as portas abertas, temos a condição de fazer isso e facilita muito o nosso dia a dia essa possibilidade. A gente acaba falando de inovação. Bom, Jaque, nesse mundo dinâmico, nesse mundo volátil que nós vivemos, até você citou a questão da pandemia, de que, poxa, quando estourou a pandemia, foi de supetão, ninguém estava preparado para aquilo. Só que internamente, para a gente, foi uma grata surpresa que nós sofremos, sim, com lockdown, com a questão do modelo home office, mas assim, sistemicamente a gente já estava preparado para aquilo, a gente já trabalhava com ferramentas de vídeo, nós tivemos que fazer várias adaptações, sim, mas basicamente toda a estrutura já estava pronta para isso, né? Tem uma frase bem legal que o pessoal fala, que o importante é você cavar o poço antes de você sentir sede. E como que você vê a RH Nossa trabalhando essas questões de antenado que está acontecendo, seja de tecnologia, seja de pessoas, seja de mercado? A RH Nossa é uma empresa ousada, nós demos alguns passos já que a gente brinca o salto de fé, né? Não, nós vamos fazer antes de qualquer empresa estar pensando em alguma coisa. Como que você vê isso daí? É uma empresa inovadora, né? Não foi por conta da pandemia que a RH Nossa deu essa virada de trabalhar com engenharia de serviços ou de trazer inovação para dentro da empresa. Isso vem de muito antes, né? Tem muito tempo que a gente fala de inovação ali dentro, né? Que as pessoas têm a oportunidade de participar de eventos fora daqui da nossa região de atuação, né? Em muitos momentos nós fomos para São Paulo para escutar o que estava sendo falado sobre tecnologia, e isso muito antes da pandemia. Tanto de tecnologia, quanto de RH, quanto de processos, né? Sempre que é possível a gente está aí ouvindo o mercado. No ano passado a gente esteve aí no evento de controladoria, para saber o que o mercado está praticando também. Então, isso, sem dúvida, faz toda a diferença, né? Então, adaptações depois da pandemia, é lógico que tivemos, né? A gente não sabia, a gente teve que reaprender a trabalhar. Imagine uma empresa de RH fazendo uma dinâmica de grupo com 50 candidatos via online, né? Fazendo no Teams, a gente usa a ferramenta Teams. Então, num primeiro momento, aquilo parecia impossível. E hoje faz parte da nossa rotina. Né? A gente já estava com as ferramentas contratadas porque a gente já vinha falando de tecnologia. Sim. Agora, os processos a gente teve que se adaptar rapidamente, mas isso, o fato da gente estar ligado,
né? E o próprio planejamento estratégico nos ajudou muito nisso, porque a gente está olhando para o que o mercado está praticando, o que está acontecendo no mundo, foi o que sustentou tudo isso durante a pandemia. Então, a gente não só passou pela pandemia, como a gente cresceu muito na pandemia, né? A gente praticamente triplicou o nosso número de funcionários durante a pandemia. Porque, é lógico, tiveram muitos segmentos que estavam ruins, mas, por outro lado, tiveram segmentos que dispararam e a gente estava preparado para isso, né? Então, foi bem legal. E, Jaque, qual que é o papel da liderança nossa em si, dos gestores, do nosso time de coordenadores, no desenvolvimento dessa nossa equipe como um todo, para esses desafios, para essas questões de mercado, para essas questões vou usar a palavra tecnologia novamente, não tem como fugir, nessas questões que, assim, estão no radar, mas de vez em quando acontecem de supetão. Como trabalhar, como preparar a equipe para passar por isso? Nesse momento eu vou ser até um pouco repetitiva, mas eu acho que é engajamento e comunicação. Uhum. Né? A gente tem que preparar o nosso time, engajar, mostrar o propósito, mostrar a importância, tem que fazer sentido para as pessoas, para que elas comprem e consigam trabalhar junto com a gente aquilo que é necessário ser trabalhado, Uhum. né? Ir atrás de resultado, mostrar o porquê que tem resultado, né? Isso em cima, baseado nos nossos valores, baseado nos nossos pilares culturais, né? Nossa missão, nossa visão e tudo aquilo que a gente julga de importante dentro da empresa. Acho que é fundamental que as pessoas tenham conhecimento desses objetivos que a empresa tem, entendam eles e acreditem para que realmente as coisas aconteçam. Uhum. Nesse desenvolvimento de pessoas, eu acho que a RH nossa é muito feliz quando ela não segrega a inovação para uma pessoa, para uma área. Hoje em dia a gente respira inovação em todas as áreas, né? E como cultivar essa cultura de inovação, esse pensamento crítico com as nossas pessoas? É o dia a dia, né? Trazer as ferramentas para próximo das pessoas, né? Não ficar na área de TI especificamente, né? Trazer... Antigamente, eu via a área de TI muito isolada, Uhum. né? Aí ficava lá numa salinha, você fazia a abertura dos chamados, a pessoa vinha te atendendo e não te dava nem bom dia, né? Então, hoje, a conexão que tem de uma área para outra faz com que as pessoas também vejam a tecnologia de uma forma diferente, Uhum. né? Vejam a área de TI de uma forma diferente. E a gente traz as ferramentas e mostra a importância da ferramenta, o que ela faz, quais as melhorias de processo que ela pode trazer naquela determinada atividade, né? A própria comunicação, quando você traz uma ferramenta que você consegue interligar as comunicações entre as áreas também, é legal que as pessoas veem importância naquilo, elas veem valor, Sim. né? Então, acho que basicamente é isso, é comunicar, é mostrar, é fazer com que, né, o máximo de pessoas possíveis tenham contato com aquilo, vejam palestras, trazer exemplos, trazer cases, né? Nós tivemos também pessoas dentro da empresa, você foi um deles que teve a oportunidade de estar lá no Vale do Silício, também vendo o que estava acontecendo, e depois isso foi disseminado para dentro da empresa. Então, eu tenho certeza que gera uma vontadinha a mais, né, das pessoas pesquisarem sobre aquilo e entenderem um pouquinho melhor do que está sendo falado. E é tão louco isso daí, né, Jaque, que, por exemplo, tem um caso nosso que uma funcionária sua quer fazer um trabalho de aprofundamento de tecnologia, né? E caramba, quando você me falou isso, eu passei uma boa parte de uma noite pensando, como que eu vou abordar isso daí? Tipo, como que essa questão movimenta? Não, foi muito legal. Esse impacto que a gente gera na vida das pessoas é muito legal. Porque no dia a dia, eu tô super confortável com o assunto, mas quando você falou, ela quer uma mentoria. Caramba, como que eu vou fazer isso? Então, assim, me sentir desafiado para tratar de um assunto que relativamente eu domino, mas multiplicar isso daí é muito diferente, né? E é uma porta, né? É uma oportunidade, porque ela trouxe essa vontade, mas quantas outras pessoas às vezes têm vontade e ficam com medo de falar, né? E quando ela traz
essa abertura de portas e as outras pessoas têm a oportunidade de ver isso, eu tenho certeza que mais 2, 3, 4 vão levantar a mão e falar assim, eu também quero entender. E nem sempre elas vão levar aquilo que elas vão escutar de uma aula como essa para dentro da sua atividade diretamente, mas indiretamente tenho certeza que vai despertar para outros conhecimentos, para ir dentro da sua área de atuação e buscar que tipo de ferramenta, que tipo de inovação, que tipo de tecnologia pode ser implementado ali para essa melhoria. Então é só uma sementinha, né? A ponta do iceberg. Mas como um movimento todo, né? Todo. Um movimento todo, isso que eu achei muito legal. Jaque, gostaria que você citasse em relação a pessoas novamente. O que você julga, assim, 2, 3 competências hoje comportamentais que você julga assim como indispensável para uma pessoa dentro de uma organização como a nossa? A resiliência, né? Inteligência emocional e a questão de saber trabalhar em time, né? Trabalhar em equipe. Tem várias, né? Sim. Tem muito. Eu posso passar 3 dias aqui falando de competências importantes para atingir metas e para atingir os nossos objetivos, né? Mas resiliência por questões das mudanças do mundo que a gente vive, do nosso negócio, né? Um negócio bem mundo VUCA, sim. Voltando ao termo, que todo dia é uma novidade, né? Todo dia tem surpresas e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então essas mudanças acontecem mesmo, às vezes é mudança de prazo, é mudança de cronograma, é mudança de perfil, muitas vezes de candidato. Então a pessoa tem que ter resiliência, a inteligência emocional para poder trabalhar com as emoções, né? E ajudar muitas vezes o colega que está do lado, que está passando por dificuldades, e hoje em dia isso está mais comum do que nunca. Então, a gente tem que estar olhando para o outro, ter essa empatia de olhar para o outro, ter essa inteligência emocional de saber trabalhar naquele momento que a pessoa também não está bem. E a outra, eu esqueci o que eu falei. Equipe. A equipe, trabalhar em equipe. Então, a gente trabalha com pessoas e, então, se você não souber trabalhar em equipe, como é que, né? E principalmente numa empresa de RH, como é que você vai atingir o objetivo, né? O objetivo não é só meu, o objetivo é da empresa como um todo. Então, se você... Está cravado lá naquele planejamento estratégico, né, no começo. Exatamente. Então, se você está trabalhando sozinho na sua meta, dificilmente você vai alcançar. Porque é uma cadeia, né? Você depende de outras pessoas para atingir a sua meta. Então, trabalhar a equipe, ter esse elo é fundamental. E o legal, quando a gente cita competência, né? Você trouxe 3 e todas comportamentais, nenhuma competência técnica, né? E assim, até pegando o gancho disso, a gente vem falando muito, até nesse nosso planejamento desse ano, falando sobre as competências das pessoas. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente falava muito de trabalhar, eu vou contratar um funcionário, deixa eu olhar lá meu plano de cargos e salários. Tá, o que o cara precisa ter? Ele precisa ter o segundo lugar completo, ele precisa ter formação em determinada área, isso e aquilo, tudo muito técnico e nada no comportamental. Mais uma vez o mundo mudou. E eu não posso mais olhar para o técnico como eu olhava anteriormente. O técnico é muito fácil de você ensinar. Você fazer uma formação. Vai lá, faz uma faculdade, faz um curso, faz um treinamento, faz isso, faz aquilo. Você consegue deixar o profissional pronto. Mas e o comportamento? Né? Aquilo que vem com a pessoa e que ela traz da bagagem dela de muito tempo de experiência, ou às vezes de nenhuma experiência, né? De referências que ela tem dentro de casa, de referência dos amigos, de referência do seu entorno. Então, outra coisa que a gente vem trabalhando muito é mudar esse mindset para deixar não, é importante em alguns momentos, né? Mas ter um olhar um pouco diferente, não mais olhar o técnico, sim olhar para o comportamento das pessoas. Que aí o resto a gente faz dentro de casa. Nossa, e você citando, quando a gente estava em São Francisco, no Google, a gente estava conversando com um head lá, e a gente perguntou, né, como contratar pessoas, né? Você contrata pelo comportamental ou pelo técnico? Eu sou obrigado a contratar pelo comportamental porque o técnico eu estou desenvolvendo dentro de casa. O mercado não conhece, não sabe o que eu estou fazendo de linguagem, por exemplo. Sabem muitas vezes, né? Exato. Outras áreas dentro ali não sabem o que está acontecendo. Eu falei, não, então eu tenho que ir em cima do comportamental, né? Como isso é tão vivo nessas grandes empresas, nessas grandes corporações. E para nós isso se encaixa tanto, porque como a gente, né, mais uma vez, a gente trabalha com engenharia de serviços. Eu personalizo o meu atendimento ao cliente. Então, quando eu vou lá para dentro da indústria,
ou dentro, né, de qualquer cliente que a gente vai lá fazer uma análise técnica, eu me deparo com N situações, né? Porque eu vou analisar aquilo que o meu cliente entrega. Então, como que tem a receita pronta? Não tem, né? Você vai ter que olhar o que ele faz, entender aquilo e propor, muitas vezes, melhorias em cima daquilo que você viu. E só a tua formação técnica não é o suficiente. Então, o comportamental, nesse momento, ele vai ser muito mais... Sim. Aí a gente cai naquela máxima que a gente vem discutindo há algum tempo, né? O especialista versus generalista. Mas esse é um assunto para um outro momento. Já que a gente está caminhando para o final aqui, aí eu gostaria que você deixasse as suas últimas palavras, suas últimas percepções, o que você nos aconselha, o que você nos sugere. Bom, o conselho trabalhem com planejamento estratégico, né? E eu levo isso até para a minha vida pessoal, né? É muito importante. Se a gente quer realmente trilhar metas, trilhar objetivos, quer saber aonde vai chegar, a gente precisa escrever. Né? A gente precisa escrever e precisa acompanhar. Né? Mais do que escrever, acompanhar e revisar tudo isso. Então, começa de pouquinho, né? Se não tem, começa de pouco, né? Vai fazendo pequenos objetivos, vai desmembrando as ações e vai trabalhando, vai fazendo indicadores em cima daquilo, vai acompanhando e depois você vai personalizando, vai aumentando, vai distribuindo para outras atividades. Mas é bem legal. E trazer as pessoas aí, desenvolver pessoas para te ajudar no planejamento estratégico também é fundamental. Então, acho que seria isso o meu conselho, que funciona. Bacana. Jaque, um prazer te receber aqui, adorei o bate-papo e é um assunto que a gente tem no dia a dia, mas acho que é legal a gente poder abrir isso para todo mundo. Obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite. Pessoal, mais uma vez agradeço o acompanhamento de vocês, a presença de vocês. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, os episódios anteriores estão lá também. Esse episódio já vai estar disponível para vocês, foi um prazer imenso. Mais uma vez, como eu falei, chegamos na metade da nossa primeira temporada, né? E tem muito mais coisa aí pra frente pra vocês, tá bom? Um abração e a gente se vê na próxima. Obrigada, pessoal.